Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que uma vez mais Tu nos concedes de estarmos aqui reunidos em Teu nome e nós queremos, em primeiro lugar, Senhor, agradecer-te pelas muitas e muitas bênçãos que continuas a derramar nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo precioso dom da vida, obrigado, Senhor, pela saúde, pelo pão nosso cada dia e, acima de tudo, Senhor, nós te queremos agradecer pelo dom da vida eterna que Tu nos dás em Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Muito obrigado também, Senhor, pela Tua revelação que fizeste chegar até nós e pela qual nós podemos compreender muito mais profundamente qual é o Teu caráter, quais são os Teus planos para nós, o que é que vai acontecer nos tempos que estão à nossa frente. Ó Senhor, muito obrigado por esta maravilhosa revelação. Pedimos, Senhor, uma vez mais que o Teu Espírito nos assista, que Ele seja o nosso verdadeiro mestre e professor, que Ele abra o nosso entendimento e, acima de tudo, o nosso coração, para compreendermos e aceitarmos o que tens em reserva para cada um de nós. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Mais uma vez quero saudar a cada um de vós pela vossa presença. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e ficamos aqui neste capítulo, o tempo de angústia. Nós já estamos a falar, portanto, do tempo após o final do tempo da graça, como os irmãos sabem, e nós vamos, portanto, continuar com a análise deste período. Muito bem, lembram-se que nós vimos que o povo de Deus, neste período, no tempo de angústia, vai passar por um período que especificamente é chamado o tempo de angústia de, quem sabe? Jacó, exatamente. E tem esse nome por uma razão muito simples, é que o povo de Deus, nesse período, irá passar por uma angústia, muitíssimo semelhante àquela que o patriarca Jacó passou. Por isso é que se chama a angústia de Jacó. E nós vimos que Jacó, portanto, lutou com Deus e foram várias horas, durante uma noite, até ao romper da alva, e vimos aqui, portanto, que todos aqueles que no tempo do fim passarão por esta angústia de Jacó, pois bem, eles também, no seu íntimo, lutarão com Deus. Vimos também um dado muito importante, os irmãos certamente se recordarão, de que quando Jacó teve esta luta com Deus, pois bem, ele não tinha nenhum pecado a confessar. Porquê? Porque já os tinha confessado todos. Portanto, todo o trabalho de confissão Jacó já tinha feito. Pois bem, da mesma forma, os santos que viverem neste tempo, no tempo de angústia, eles aí não terão nenhum pecado para confessar. E por uma razão muito simples também, porque eles já os terão confessado todos. Ok? E ficamos aqui nesta noção de que lutar com Deus, muito poucos sabem o que isto significa. Muito poucos têm procurado Deus com contrição de alma, com intenso anseio, até que cada faculdade se encontre na sua máxima tensão. Quando ondas de desespero que nenhuma linguagem pode exprimir ameaçam os que fazem as suas súplicas, muito poucos se apegam com fé inquebrantável às promessas de Deus. Foi exatamente isto que Jacó fez, é exatamente isto que aqueles que viverão neste tempo de angústia farão, mas seria bom que nós, cada um de nós, hoje em dia, já fizesse exatamente isto. Ou seja, que nós nos lançássemos com fé inquebrantável sobre o Senhor e reclamando as suas promessas. Os que agora exercem pouca fé correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violentará a consciência. Qual é este decreto que violentará a consciência? Pois bem, será o decreto dominical e que depois será seguido, mas depois de finalizar o tempo da graça, pelo decreto de morte. E mesmo resistindo à prova, serão mergulhados numa agonia e aflição mais profundas no tempo de angústia. Olhem aqui, é interessante que diz aqui que alguns no tempo de angústia vivem uma angústia mais profunda do que outros. Ou seja, nem todos vivem a angústia no mesmo patamar. Olhem aqui, não sei se prestaram atenção a este pormenor, eu vou repetir. Os que agora exercem pouca fé correm que maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violentará a consciência. E mesmo resistindo à prova, agora reparem, alguns portanto, não vão resistir. Mas aqueles que resistirem, olha, mesmo resistindo à prova, serão mergulhados numa agonia e aflição mais profundas, quando? No tempo de angústia. E porquê? Porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. Então quer dizer que haverá mesmo assim pessoas que hoje habitualmente não confiam em Deus e que se salvarão.
No entanto, essas passarão por uma angústia muito mais profunda. E serão obrigados a aprender as lições da fé que negligenciaram sob a pressão terrível do desânimo. Ou seja, eles estão salvos, mas passarão por uma angústia maior do que outros. E porquê? Porque não estão tão habituados, ou seja, os seus músculos da fé, permitam-me esta expressão, os seus músculos da fé não foram tão exercitados, portanto estão mais fraquinhos, e portanto aqueles que têm mais músculo na sua fé, esses conseguem suportar melhor, portanto, esse período. Então, por essa razão devemos, este é o conselho, devemos familiarizar-nos agora com Deus, confirmando as suas promessas. Os anjos registram cada oração fervorosa e sincera. Devemos, de preferência, pôr de parte as satisfações egoístas a negligenciar a comunhão com Deus. Ou seja, o que é que deve merecer a prioridade máxima na vida de cada um de nós? Isto aqui, comunhão com Deus. E não devemos preterir nada a isto. Ou seja, isto deve ser a primeira prioridade. Lembram-se, quando Jesus fez o Sermão da Montanha, ele disse, buscai em primeiro quê? Em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A maior pobreza, a máxima abnegação com a sua aprovação, com a sua de Deus, é melhor do que as riquezas, honras, comodidades e amizade sem oração. Devemos reservar tempo para orar. Se consentirmos que a mente se absorva com os interesses mundanos, o Senhor talvez nos dê esse tempo removendo os nossos ídolos, sejam estes o ouro, sejam casas ou terras férteis. Ou seja, cada um de nós deve bem pesquisar a sua mente para ver se na sua mente possa existir algum ídolo que se interponha entre ele e Deus. Porque nada deveria interpor-se entre nós e Deus, na nossa comunhão com Deus. Os jovens não seriam seduzidos pelo pecado se se recusassem a entrar por qualquer caminho, a não ser que pudessem pedir a bênção de Deus sobre ele. Olha, aqui está uma dica muito interessante que todos nós, não só jovens, mas mesmo adultos, devemos tomar em consideração. Se nós pudermos tomar uma decisão sem pedir a bênção de Deus, pois bem, então deveríamos ficar de pé atrás, sabendo que isso não é o melhor. Contudo, se nós pudermos pedir a bênção de Deus e termos a certeza que Deus aprova aquilo no qual nós vamos, então aí podemos ir à vontade. Se os mensageiros que levam a última e solene advertência ao mundo orassem pedindo a bênção de Deus, não de maneira fria, descuidada, ociosa, mas fervorosamente e com fé, como fez Jacó, e não vou aqui repetir o que já disse anteriormente, Jacó realmente lançou-se de todo o seu coração nas mãos do Senhor pela fé, encontrariam muitos lugares onde poderiam dizer, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Foi exatamente a expressão que Jacó pronunciou. Seriam tidos pelo céu na conta de príncipes, com poder para prevalecer com Deus e com os homens. Já agora, sabem que a Bíblia tem uma teologia muito interessante sobre Israel. Sabem os nossos, eu vou chamar assim, os nossos amigos protestantes, já agora faço aqui um pequenino parênteses, sabem que uma forma de nós podermos tratar qualquer pessoa de forma cortês, de forma amigável, sem ofender a pessoa e também não indo contra a teologia bíblica, é chamar-lhe de amigo. Essa foi uma lição que eu aprendi por mim mesmo. Sabem que se nós chamamos alguém de irmão, eventualmente pode não ser irmão e podemos errar. Mas se chamamos alguém amigo, isso não é errado. E sabem, um dia eu estava com essa dúvida se isso seria errado ou não e veio-me à mente, acredito que o Espírito Santo me trouxe à mente, aquele momento em que Judas Iscariotes vai para dar um beijo, o beijo da traição a Jesus. E sabem qual foi a resposta de Jesus? Amigo. Com um beijo traz o Filho do Homem. Jesus estava na presença do seu traidor e mesmo assim lhe chamou amigo. Portanto, não é errado nós chamarmos amigos, mesmo àqueles que possam eventualmente nos trair. Portanto, é um termo seguro, ok? Irmão já pode não ser tão seguro, mas amigo é. De modo que este é um termo que eu gosto de usar para qualquer pessoa, ok? Então, o tempo de angústia como nunca houve, esta é a expressão que vem em Daniel 12:1, está prestes a manifestar sobre nós e necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter.
Dá-se muitas vezes o caso de se supor que a angústia... Olha, eu gosto desta expressão e ela faz-nos pensar. Dá-se muitas vezes o caso de se supor que a angústia é maior do que na realidade é. Muitas vezes nós antecipamos coisas e pintamos as coisas assim com cores muito negativas e depois vamos a ver que as coisas não são assim tão negativas quanto nós imaginamos. Contudo, olhem aqui, mas relativamente à crise que está diante de nós não é assim. Olhem aqui, a mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Quer dizer que nem nas nossas imaginações mais, digamos, entre aspas, selvagens, nós conseguimos imaginar a magnitude desta prova. Será terrível. Ou seja, será para além daquilo que nós podemos imaginar e imaginar de pior. Ok? Naquele tempo de provações, cada um deverá, por si mesmo, estar em pé perante Deus. O que é que quer dizer por si mesmo? Não pode contar no marido, nem na esposa, nem no filho, nem no pastor, nem ninguém. É só entre ele e Deus. Irmãos, se assim é, quão bom seria que hoje nós já pudéssemos ter esse tipo de relacionamento pela fé com Deus, em que nós sobrevivemos por nós mesmos. Não precisamos de depender da fé de ninguém. Nós somos capazes, por nós mesmos, de entreter essa fé com o Senhor. E sabem que Deus muitas vezes, e por isso é que às vezes parece que nós não percebemos porque é que Deus permite certas coisas. Ele às vezes permite certas coisas, sabem porquê? Porque ao permitir determinadas provas, o que Ele quer é exatamente que nós desenvolvamos este tipo de relacionamento firme com o Senhor, porque Ele sabe que muitas vezes, sem dificuldades, não vamos lá. E muitas vezes temos que bater com a cabeça contra a parede para aprendermos, para abrirmos os olhos, para aprendermos a depender dEle. Olhem aqui. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem na terra, isto é um texto em Ezequiel 14, e reparem, aqui estão 3 grandes vultos de fé, Noé, Daniel, Jó. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem na terra, tão certo como eu ser o Deus da vida, te garanto que não conseguiriam salvar os seus filhos, mas apenas a si próprios. Portanto, não podemos depender nem de pais, nem de mães, nem de maridos, nem de esposas, nem de filhos, nem de ninguém. Só de Deus. Quando eu digo ninguém, ser humano. Aliás, a Bíblia é clara, maldito o homem confia no homem. Agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer a expiação por nós, por outras palavras, enquanto dura o tempo da graça, devemos procurar tornar-nos quê? Perfeitos, mas perfeitos como? Em Cristo. Nem mesmo por um pensamento o nosso Salvador poderia ser levado a ceder ao poder da tentação. Nem mesmo por um pensamento. Sabem que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10:5 que devemos levar todo o pensamento cativo à obediência a Cristo. E mais uma vez, irmão, já vos disse isto e volto a dizer, se nós queremos ser vencedores na luta contra o pecado, essa luta tem que ser aqui na nossa mente. E sabem, se nós formos vitoriosos em levar cativo todo o pensamento à obediência a Cristo, podemos ter a certeza que se os pensamentos estiverem sob controle, as palavras estarão sob controle, os atos estarão sob controle, porque os atos e as palavras provêm dos pensamentos. Se os pensamentos estão sob controle, está tudo sob controle. Pronto. Agora, não importa nós termos as palavras sob controle, eventualmente o nosso comportamento sob controle, se os pensamentos não tiverem. E achamos assim, tudo o que eu pensar não faz mal porque ninguém vê. Bom, ninguém vê humano, mas Deus vê. Então nós permitimos na nossa mente pensar, enfim, andar a deambular por certos pensamentos, aquilo que eu não posso fazer na prática, vou-me satisfazendo no pensamento. Não, cuidado que isso é pecado. Portanto, os nossos pensamentos devem ser puros. E olhem aqui, vou ler mais uma vez esta ideia. Nem mesmo por um pensamento o nosso Salvador poderia ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio, algum desejo pecaminoso acariciado por meio do qual as suas tentações asseguram a sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo, aquele que domina este mundo não tem nenhum poder sobre mim. Satanás não pôde achar nada no Filho de Deus que lhe permitisse alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos do seu Pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. Não se esqueçam mesmo em pensamento. E agora escutem. Esta
é a condição em que se devem encontrar os que subsistirão no tempo de angústia. Isto diz-vos alguma coisa? Isto é claríssimo como água cristalina. Então reparem, se nós queremos subsistir no tempo de angústia, convém que nos comecemos a preparar já hoje, certo? E se nos quisermos preparar já hoje, então nós não podemos abrigar nenhum pensamento maligno. E reparem, não é difícil nós identificarmos quais são os pensamentos certos e quais são os pensamentos malignos. É muito simples. E porquê que é simples? Nós temos um critério fidedigno. Qual é esse critério fidedigno? A lei de Deus. Portanto, qualquer pensamento que viole um dos mandamentos, pois bem, é pecaminoso. Então deve ser enxutado para fora. Ai, mas custa tanto. Pois custa. Aliás, não custa. É impossível para nós, na nossa força. Mas para isso é que a graça e o poder do Senhor estão à nossa disposição. Agora, é questão de saber se cada um se apega a essa força ou não. Estão a ver porque é que é necessário a comunhão com o Senhor? Porque se não temos comunhão com Deus, não vamos receber dele a força para nós vencermos as tentações. Reparem, voltamos sempre ao mesmo. Não há aqui nada de novo. Sempre a dinâmica da luta e a dinâmica da vitória é sempre a mesma. É agarrarmos ao poder do Senhor, agarrarmos a Ele pela fé e recebendo dele a força para nós vencermos. É nesta vida que devemos afastar de nós o pecado pela fé no sangue expiatório de Cristo. O nosso precioso Salvador convida-nos para que nos unamos com Ele, a ligar a nossa fraqueza à sua força, a nossa ignorância à sua sabedoria, a nossa indignidade aos seus méritos. Nunca se esqueçam, irmãos, por nunca se esqueçam disto. Nós somos salvos porquê? Pela graça do Senhor Jesus Cristo. Não há em nós qualquer mérito. Mas isto para dizer o quê? Quando nós nos reconhecemos pecadores, quando nós reconhecemos que há um pensamento malicioso que ainda acariciamos, nós devemos recorrer à graça do Senhor e dizer: Senhor, perdoa-me por eu ainda estar a alimentar este pensamento, mas eu te peço que me dês a força para eu poder vencer este pensamento. E nunca duvidem, por nunca ser, que não é possível vencer em Cristo. Por nós é impossível, repito e sublinho, por nós é totalmente impossível. Jesus disse: em mim nada podeis fazer. Mas, como Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, por isso é que nós precisamos da comunhão com o Senhor, para obter dele a força para vencer a tentação. Certo? A providência de Deus é a escola na qual devemos aprender a mansidão e a humildade de Jesus. O Senhor está sempre a pôr diante de nós não o caminho que preferiríamos, o qual nos parece mais fácil e agradável, mas os verdadeiros objetivos da vida. Cabe-nos a nós cooperar, cá está, com os meios que o céu emprega na obra de conformar o nosso caráter com o quê? Com o modelo divino, claro. Ninguém poderá negligenciar ou adiar esta obra sem grave perigo para a sua vida. Portanto, nada de procrastinar, ou seja, de adiar. O apóstolo João ouviu em visão uma grande voz no céu exclamando: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. São terríveis as cenas que provocam esta exclamação da voz celestial. A ira de Satanás aumenta à medida que o tempo se abrevia. Claro, e porquê? O texto de Apocalipse 12 é bem claro, porque ele sabe que tem pouco tempo. E a sua obra de engano e destruição atingirá o auge no tempo de angústia. No tempo de angústia, portanto, que ainda está no futuro. Ok? Terríveis cenas de caráter sobrenatural manifestar-se-ão nos céus como indício do poder dos demónios, operadores de prodígios. Olhem aqui. Cenas de caráter sobrenatural manifestar-se-ão nos céus como indício do poder dos demónios, operadores de prodígios. Já agora, faço aqui um pequenino parênteses, só para vos dar a minha opinião. Repara, é a minha opinião. Portanto, não vão dizer que isto é uma verdade bíblica, porque não é. É a minha opinião. Lembram-se que há umas décadas atrás falava-se muito nos OVNIs, objetos voadores não identificados. Amigos, eu estou convencido, mas é a minha opinião, se alguém tiver outra opinião eu respeito, é a minha opinião que tudo eram manifestações de demónios. Que eram isto aqui, olha. Eram cenas de caráter sobrenatural que se manifestam nos céus como indício do poder dos demónios. Vocês acham que os seres de outros mundos não caídos vinham cá a esta terra?
se eles têm até a capacidade lá onde estão de poder saber o que se passa aqui, é o que a Revelação nos diz, que necessidade é que eles tinham de fabricar uma nave para virem cá? Mas isso é o que as pessoas creem, que podem ser seres extraterrestres. Não são nada... Bom, são extraterrestres no sentido de que já habitaram fora deste planeta. São demónios. Essa é a minha convicção. Através destes agentes serão... Não sei se li aqui tudo. Não li. Os espíritos de demónios sairão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os manter no engano e forçá-los a unirem-se a Satanás na sua última luta contra o governo do céu. Através destes agentes serão enganados tanto governantes como súbditos. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e culto que pertence ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações, mas olhem aqui, que tipo de revelações, entre aspas, são estas? Que contradizem o testemunho das Escrituras. Cada vez, irmãos, que há um testemunho, cada vez que há alguém que diz algo que contradiga o testemunho das Escrituras, podemos ter a certeza absoluta que essa pessoa não é inspirada pelo Espírito da verdade. Irmãos, não é preciso ser muito inteligente para reconhecer isso. Mas essa pessoa é tão bem formada, tem um doutoramento em teologia, deixa lá o doutoramento, mande o doutoramento para o lixo, o que é que se vale? Vale nada. Toda a pessoa que afirme algo que se oponha a um claro assim, diz o Senhor, essa pessoa não é ou não merece a nossa confiança. Seja ela quem for. Isto é tão simples quanto isso. Agora, muitas vezes nós não temos a coragem de dizer abertamente, olha, desculpe, mas você está errado no que afirma. E porquê que não temos? Pode parecer mal, pode ofender. Bom, reparem, dizer a verdade não ofende. Basta dizer, olha, aquilo que você está a dizer não condiz com o que está escrito, portanto, o seu testemunho é falso. E o outro vai se zangar. Que se zangue, o problema é dele. Ele é que disse a mentira. Como ato culminante do grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização das suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo já veio. Este será o grande último engano, a grande última contrafação que Satanás vai usar. Em diferentes partes do mundo, Satanás manifestar-se-á entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, que aliás até tem, por isso é que ele se chama Lúcifer. O que é que quer dizer Lúcifer? Porta-luz, ok? Semelhante à descrição do Filho de Deus dada por João em Apocalipse. A glória que o rodeia é superior a tudo o que os olhos mortais já contemplaram. O grito de triunfo ecoa pelos ares. Cristo voltou, Cristo voltou. O povo prostra-se em adoração diante dele, enquanto ele ergue as mãos e pronuncia uma bênção sobre eles. Olha aqui o povo. Este povo não quer dizer que seja o povo de Deus. Enquanto ele ergue as mãos e pronuncia uma bênção sobre eles, como Cristo abençoava os seus discípulos quando esteve aqui na terra. A sua voz é meiga e calma, cheia de melodia. Reparem, Satanás sabe trabalhar desta maneira. Ok? Num tom manso e compassivo. Reparem, é uma das características. Eu tenho reparado que alguns falsos mestres que eu tenho conhecido têm uma voz muito mansa, muito doce. São fabulosos. Muito dóceis, até ao ponto em que a gente lhes diz que eles estão errados. E de repente, o demónio que está dentro deles vem cá para fora com uma força. Estou a falar a sério, irmãos, e não vou comentar muito mais. Cura as doenças do povo e então, no seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Basta isto. Já agora, sabem que quando Jesus estava no deserto da tentação, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, Ellen White diz-nos no livro Desejar Todas as Nações que quando o tentador se aproximou dele, ainda antes de ele ter aberto a boca, Satanás pensou que era um anjo vindo do céu. Parem, porque ele era um anjo como os outros. Okay? E certamente que ainda conservará, pelo menos há 2000 anos atrás, ainda conservava algumas características da sua beleza original. Jesus pensou estar na presença de um anjo vindo do céu. No entanto, bastou ele abrir a boca para Jesus reconhecer logo que estava na presença de Satanás. Bastou o se tu és filho de Deus. Um anjo do céu não empregava o se. E aqui, da mesma forma, quando ele falar e diz, olha, eu mudei o sábado para o domingo e, por favor, abençoe o domingo.
Para o povo de Deus basta isto. Para identificar logo o mentiroso e o pai da mentira. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão a blasfemar do seu nome. Bom, estão a blasfemar do seu nome, de certo modo ele não está a dizer aqui nenhuma mentira. Estão a blasfemar do seu nome, do nome de Satanás, pois. Mas eu não me importo nada de blasfemar do nome de Satanás. Eu não quero é blasfemar do nome de Cristo. Pela recusa de ouvirem os seus anjos enviados, os anjos do demónio, ou seja, no fundo ele não está a dizer grande mentira aqui. Enviados com a luz e a verdade. Bom, aqui é que ele mente, porque não é a verdade, é a mentira. É este o poderoso engano quase invencível. Felizmente que eu vejo ali a palavra quase. Sabem porquê? Na Bíblia diz que, se possível, enganaria os próprios escolhidos. Se possível. Mas não é possível. Assim como os samaritanos que foram enganados por Simão o Mago, as multidões, desde o menor até ao maior, dão crédito a esses enganos, dizendo: este homem é o poder de Deus, o grande poder. Mas o povo de Deus, olhem aqui, o povo de Deus não será quê? Não será desencaminhado. O povo de Deus. Quem é que será desencaminhado? As multidões, que não têm conhecimento de Deus. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com o quê? Com as Escrituras. Irmãos, durante todo o ministério terreno de Jesus, Cristo, vez após vez, após vez, após vez, sempre validou as Escrituras. Muitas vezes ele até podia dizer: olha, eu digo, está dito, não precisava mais nada. No entanto, sabem o que é que ele fazia? Validava aquilo que ele dizia com o que está escrito. Com um assim diz o Senhor. Isto para mostrar até que ponto Cristo, no seu ministério terreno, elevou as Escrituras. E fez das Escrituras a norma, a bitola, o metro pelo qual tudo deve ser avaliado. Então, se o próprio Cristo, do qual nós nos dizemos seguidores, agiu desta maneira, quem somos nós para agir de forma diferente? Tudo tem que ser testado pelas Escrituras. E tudo que não seja aprovado por um assim está escrito, não provém de Deus. Ponto final, parágrafo. Não há volta a dar. Isto é claríssimo como água. O povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. A sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e da sua imagem, a mesma classe sobre a qual a Bíblia declara que a ira de Deus será derramada sem mistura. Além disso, não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. O Salvador advertiu, ou seja, nós temos indicações claras nas Escrituras da forma como Cristo virá pela segunda vez. Ora, Satanás não vai poder imitar isso. E, portanto, todos os crentes que sabem a forma como o Senhor virá, não se deixarão enganar, porque sabem. Okay? O Salvador advertiu o seu povo contra o engano neste ponto e predisse claramente o modo da sua segunda vinda. Surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, foi o que eu há bocadinho referi, enganariam até os escolhidos. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Reparem, lembram-se que há bocadinho ali diz que estas aparições deste suposto Cristo, ou seja, de Satanás, serão em várias partes do mundo, ou seja, não é todo o olho verá. Não se cumprirá essa promessa que vem registada em Apocalipse 1:7. Eis que vem o Filho do Homem e todo o olho verá. Não, ele aparece em determinadas partes do mundo e depois vai a circular a notícia: olha, Cristo apareceu em tal sítio. Basta isto, irmãos, para nós não precisarmos de acreditar. Porquê? Porque eis que ele está no deserto. Pode ser no deserto, pode ser lá, sei lá no deserto lá dos Estados Unidos ou da Mongólia ou sei lá de onde. Não importa. Isso é suficiente para nós sabermos que isso não será assim. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Sabem o que é esta expressão que quer dizer no interior da casa? Os espíritas reclamam que muitas vezes Cristo aparece nas suas sessões, que são dentro de casa das pessoas. Portanto, cuidado com estas manifestações. Cristo vai aparecer agora de forma completamente clara e a todo o mundo.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será o quê? Também a vinda do Filho do Homem. Como é que nós vemos um relâmpago? Já agora, sabem que as testemunhas dizem que quando Jesus vier, apenas o olho da fé é que o consegue discernir. Sabem como é que eu argumento com eles? Como é que se vê um relâmpago? É com o olho da fé ou é com o olho literal que temos aqui na nossa cara? É com o olho literal. E Jesus disse, assim como nós vemos um relâmpago, com o olho literal, a vinda de Cristo será também com os olhos literais que será vista. Não é com o olho da fé, é com estes olhos que nós temos. Ok? Não há possibilidade desta vinda ser imitada. Será conhecida universalmente, testemunhada pelo mundo inteiro. Acabou. Sabendo nós isso, pouco importa. Olha, vocês aguardam a vinda de Cristo. Olha, Cristo está ali em Espanha. Venham vê-lo. Nem gastem tempo a sequer alimentar essa ideia, porque isso é falso. Ok? Apenas os que forem diligentes e estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, estes surpreenderão o enganador no seu disfarce. Virá o tempo de prova para todos, pelo abalo da tentação, revelar-se-ão os verdadeiros crentes. Reparem, sabem que muitas vezes quando nós expomos o disfarce, ou algum disfarce, as pessoas não gostam. Olha, eu era um bocadinho ingênuo aqui há uns anos atrás, mas se calhar ainda sou em algumas coisas. E eu estava a falar com uma senhora, vou-vos dizer, eu não estava a lidar com ela há muito tempo, porque ela tinha vindo substituir estava a trabalhar na nossa clínica adventista na Suíça, e eles tinham lá um médico quando faltava uma enfermeira, um enfermeiro, por qualquer motivo, e eles telefonavam a uma empresa que mandava imediatamente um enfermeiro ou uma enfermeira disponível para trabalhar para um dia ou para 2, ou o que fosse necessário. E, entretanto, essa senhora eu não a conhecia, estava a conhecê-la conhecia há um dia ou há 2 dias, mas a senhora muito amável, muito dócil, meiga. E, entretanto, não sei como é que a conversa começou, nós começámos a falar de temas bíblicos. E, entretanto, a determinada altura, irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa, isto eu nunca mais me esqueci porque eu apanhei um susto. Eu estava a falar com a senhora e, a determinada altura, começámos a falar sobre a questão da morte. Reparem, se há realidade com a qual nós, profissionais de saúde, nos deparamos, é a realidade da morte. Ok? Então, não sei se era por causa de um determinado paciente, nós começámos a falar da morte e, a determinada altura, ela começou a expor o que é que ela acreditava acerca da morte. Bom, imediatamente me apercebi que ela acreditava na imortalidade da alma e, portanto, na possibilidade que a alma imortal vai não sei para onde, para aqui. E eu vou logo assim, mesmo assim, atirei mesmo assim a matar. Foi mesmo, não. Olha, essa ideia da imortalidade da alma, ela é totalmente de origem diabólica. Meus amigos, eu vou-vos dizer uma coisa. Aquela mulher que até ali tinha parecido uma santa virou uma... Bom, eu parece que vi o diabo à minha frente. A mulher, ela passou-se completamente. Mas aquilo foi instantâneo, irmãos. Repara, eu até fiquei quase boquiaberto ao ver a transformação. Não, de repente, aquela pessoa que vocês estão a imaginar que ela é cortês, cordial... Bom, vou-vos dizer, a mulher ficou vermelha, ela ficou passada, ela começou-me a insultar. Bom, foi uma coisa impressionante. E sabe o que é que me ajudou a compreender este assunto? Foi a dizer, pronto, eu tirei como diz aqui, portanto, o disfarce de Satanás e ele ficou furiosíssimo, porque nunca imaginava que eu fosse assim tão direto, tirar ali o disfarce. Bom, a mulher, ela ficou... Bom, acho que daquele momento, acho que não tenho a certeza, daquele momento em diante, a mulher não falou mais para mim. Bom, isto para dizer o quê? Quando nós às vezes ousamos tirar assim um disfarce qualquer, oi, meus amigos, vocês preparem-se para verem o diabo em ação perante vós. Preparem-se mesmo. Pode não ser exatamente desta maneira como eu vi, mas ele tem outras maneiras de... E, portanto, nós devemos ter confiança. Reparem, felizmente eu não me assustei. Quer dizer, fiquei surpreendido, mas não me assustei porque eu me apercebi que, bom, era a força do inimigo que estava ali a trabalhar, mas eu estava protegido pela força do Senhor, ok? E isso é muito importante nós sabermos, ok? Mas isto para dizer que quando nós fazemos este trabalho,
surpreender o enganador no seu disfarce, preparem-se porque as coisas vão correr mal, aparentemente. Portanto, virá o tempo de prova para todos, pelo abalo da tentação, revelar-se-ão os verdadeiros crentes. Está o povo de Deus hoje tão firme na sua palavra que não venha a ceder à evidência dos seus sentidos? Atenção, porque não é seguro, na maior parte das vezes não é seguro, nós confiarmos nos nossos sentidos. Olha, uma vez um professor meu mostrou uma imagem verídica muito interessante. Eu vou-vos contar. Ele já tinha feito mergulho, era alguém que fazia mergulho, e ele contou-me uma coisa que eu desconhecia, que é o seguinte. Sabem que quando um mergulhador mergulha a muitos metros de profundidade, pois bem, a pressão começa a aumentar. E porquê que a pressão começa a aumentar? Porque o peso da água que tem por cima é cada vez maior, não é? E a água pesa, ok? Então quer dizer que a pressão começa a aumentar. Quanto mais a pessoa desce, mais a pressão aumenta. E o efeito que o aumento da pressão tem sobre o nosso organismo produz efeitos, ok? E um dos efeitos que produz, bom, há efeitos sanguíneos, há efeitos, bom, vários efeitos. E um dos efeitos é criar desorientação mental. Ou seja, a pessoa fica desorientada. Então, aqueles que fazem os cursos de mergulho são muitíssimo bem treinados, ou seja, aquilo é quase metido a ferro e fogo, a ideia de que vós podeis facilmente passar por uma desorientação. Mas há algo que lhes dizem e que dizem, vocês nunca precisam de estar desorientados. E sabem o que é que eles têm que olhar? Para a direção em que as bolhas que saem da máscara vão. Porque as bolhas que saem da máscara vão sempre para onde? Para a superfície. E muitos mergulhadores já testemunharam que chegaram a pensar as bolhas estão aí na direção errada. Porque pensavam que a direção da superfície era exatamente ir mais para baixo. Então eles ali têm que ter a certeza absoluta que as bolhas não os enganam. Então, mas as bolhas estão aí para ali. Não, as bolhas devem estar enganadas. Não. A pessoa deve fazer um esforço mental para dizer assim, não, eu não posso guiar pelo meu critério. Eu tenho que olhar para onde as bolhas vão e seguir o caminho das bolhas. Ponto final. Só tenho que fazer isso. E seguir o caminho das bolhas, está seguro. Isto para dizer o quê? Muitas vezes na nossa vida espiritual não podemos seguir as nossas impressões. O que nós pensamos, o que nós sentimos. Temos que seguir para onde as bolhas vão. E o que é isto para onde as bolhas vão? É o que diz, assim está escrito, um assim diz o Senhor. Entre um assim diz o Senhor e aquilo que eu penso não serve para nada, é para ir para o lixo. É um assim diz o Senhor, é que deve ser a minha bitola, a minha orientação. Estão a ver, amigos? Isto é, nós não confiarmos nos sentidos. Parece-me que, não importa se parece. Há muita coisa que parece e não é. Não importa que pareça, é preciso seguir a indicação segura. Ok? Eu uma vez fiz uma viagem de avião de Lisboa para Geneve e tive a sorte, eu gostei imenso dessa viagem, sobretudo pelo passageiro que foi ao meu lado. Porque cedo eu comecei a conversa com ele e era um senhor francês e ele disse-me que já estava reformado, tinha sido controlador aéreo durante muitos anos da sua vida. Tinha trabalhado em França, depois achou que na Suíça ganhava-se mais e ele então mudou para a Suíça, aliás foi ganhar 4 vezes mais na Suíça. E quando eu soube que ele tinha sido controlador aéreo, bom, eu sempre gostei muito de aviação e continuo a gostar. E então eu pensei assim, uau, está aqui uma pessoa, agora eu vou, isto é uma mina de informação, eu vou aqui. Então fiz-lhe uma série de perguntas. E por acaso, no voo anterior, no voo que eu tinha feito de Geneve para Lisboa, eu recordo-me que havia um completo mar de nuvens quando nós começámos a descer e ouve-se a voz do comandante no avião, atenção, senhores passageiros, vamos iniciar a nossa descida para o aeroporto de Lisboa. Eu ia à janela, eu lembro de olhar cá para fora e dizer assim, puxa, mas como é que o piloto sabe onde é que é o aeroporto? Bom, eu não estava com receio nenhum, eu sabia que ele sabia, mas como é que ele sabe? Eu gostava de saber como é que ele sabe. E o avião começa a descer. Era um mar de nuvens. Lindo. Aquilo é lindo, visto lá de cima. Um mar de nuvens. O avião começa a descer. E eu reparo se o avião faz algum desvio. Ou se vira para a esquerda, ou se vira para... Nada. Nem virou para a esquerda, nem para a direita, não inclinou nada. Sempre a descer. Finalmente entramos naquele algodão doce, digamos assim, aquele algodão branco das nuvens. Passámos até que finalmente, pronto, vê-se assim uma imagem cinzenta, que
já era debaixo das nuvens e já estávamos muito perto da terra, começa a ver as casas cá embaixo, os terrenos, e o avião continua a descer, e sabe uma coisa, passado algum pouco tempo, aí estava ele, vejo o início da pista do aeroporto de Lisboa, e ia lá aterrar, uma aterragem fantástica, impecável, e disse, realmente, como é que o homem lá de cima sabe onde é que é a pista? Bom, foi uma curiosidade que eu tive, ok? Quando eu ia com esse senhor, disse, olha, explica uma coisa que isto para mim está-me a criar confusão. Como é que um piloto vai lá em cima, sabe? E expliquei-lhe a situação anterior. Disse, isso é tão simples. Então, se é simples, conte-me lá. Ele disse, olha, é muito simples. Olha, todas as pistas hoje estão equipadas nas extremidades da pista, porque reparem, o avião pode vir por aqui ou também pode vir por aqui, depende, ok? Portanto, nas extremidades de cada pista existe um emissor portanto, de raios laser, ok? Em que esse feixe é detectado por um aparelho nos aviões. Então ele disse-me, o piloto só tem que orientar, ele tem lá um visor, onde tem lá uma cruzinha lá no meio, ele só tem que orientar esse feixe, pôr lá no meio daquele coisinho. Quando ele coloca aquele feixe no meio lá da cruzinha, ele sabe que está exatamente na direção da pista. Depois, existe outro aparelho que faz a medição, repare, é o teorema de Pitágoras. Sabem como é que é o teorema de Pitágoras? Uma hipotenusa, há um triângulo, retângulo, ok? E então o que é que acontece? Ele sabe a distância, a altura, que vai do solo, e sabe a distância que vai até ao aeroporto. Então, o aparelho faz o grau que é necessário para ele descer, ele põe lá no aparelho qual é o grau da descida, a linha, põe o grau certo da descida, e o avião vai dar certinho parar. Eu pergunto, o que é necessário o piloto fazer? Seguir estritamente aqueles procedimentos técnicos. Ele pode estar no meio de uma grande conjunto de nuvens, não vê nada com os olhos literais, mas ele segue indicações que ele sabe que são seguras. Amigos, quantas vezes na nossa vida nós estamos no meio de um nevoeiro denso, não vemos nada, não importa, alinhemos a nossa vida com o feixe que vem do céu, tenhamos o cuidado de não desviarmos nem 1 milímetro para a direita nem 1 milímetro para a esquerda, sigamos todas as indicações que o nosso comandante dá da torre de controle e nós podemos ter certeza que vamos lá parar. Esta é uma imagem que tenho na minha mente e ninguém me atira. Olha, valeu a pena ter feito a viagem com esse, porque não só aprendi uma lição da aeronáutica, mas depois apliquei essa lição da aeronáutica à minha vida espiritual. E é assim que eu procuro fazer na minha vida. Avançando, que horas são com isto? 21h47. Muito bem, ainda temos uns minutos. Muito bem. Apegar-se-á nesta crise à Bíblia e à Bíblia só, cá está, sendo possível, Satanás impedi-lo-á de obter a preparação para estarem em pé naquele dia. Disporá as coisas de maneira a poder obstruir o seu caminho e embaraçá-los-á com o quê? Com os bens materiais. Reparem, os bens materiais muitas vezes só nos causam problemas e chatices. Deixemos lá os bens materiais, eles não nos vão acompanhar para o céu. Mais uma vez, recordo aquela visão, a primeira visão que Deus deu a Ellen White, lembram-se? Que ela viu o povo de Deus em viagem, como é que eles começaram a viagem? Com as carroças carregadas de coisas. E depois foram aliviando a carga das carroças, era uma mala para trás, era outra, era um saco, era não sei... Até que foi as próprias carroças que ficaram para trás. Irmãos, deixem lá os bens materiais, que os bens materiais não servem para nada. Precisamos deles. Bom, infelizmente precisamos ainda hoje. E por isso é que precisamos de algumas coisas. Mas não nos agarremos às coisas. O importante é isso. O mal não está em ter coisas. O mal está em nós termos amor pelas coisas, que é diferente. Ok? Fará com que carregue um fardo pesado, cansativo, para que o seu coração se sobrecarregue com os cuidados desta vida e o dia de prova venha sobre eles como um ladrão. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo... Já agora, não sei se repararam aqui num pormenor. Este foi um pormenor que eu vi há relativamente pouco tempo. Olhem aqui. Quando o decreto promulgado, que decreto é este? Morte ou dominical? Dominical, muito bem. Quando o decreto promulgado, olhem aqui, pelos vários governantes, o que é que ela diz a seguir? Da cristandade.
Quer dizer que o decreto dominical, que começará nos Estados Unidos, nós sabemos, poderá não ser necessariamente promulgado pelo governo chinês, ou pelo governo indiano, ou pelos governos árabes, porque esses países não são da cristandade. Mas a cristandade vai toda atrás. Atenção a este detalhe. Nós tendemos a pensar que o decreto dominical será posto em execução pelos governos de todos os países do mundo. Não, cristandade. Ok? Fiquem com este detalhe em mente. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhe retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que desejam a sua destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando os lugares mais desertos e solitários. Talvez seja caso que vocês perguntem, então, mas se é só os governos da cristandade, eu vou para um governo não seja da cristandade e lá estou safo. Ah, não está? Não. Pode ter certeza que não está. Isso eu lhe posso garantir. Muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas, semelhantes aos cristãos dos vales do Piemonte. Aqueles que forem na excursão vão ter a oportunidade de ir conhecer-os, que nunca lá foram. Nos lugares altos da terra farão santuários, agradecendo a Deus pelas fortalezas das rochas. E olhem que aquelas fortalezas da rocha no Piemonte, aquilo é mesmo impressionante. É impressionante. É impressionante e ao mesmo tempo dá um sentimento da grandiosidade divina. De que Deus estava ali a proteger o seu povo. É absolutamente impressionante. Muitos, porém, de todas as nações e todas as classes elevadas e humildes, ricos e pobres, negros e brancos, serão lançados na escravidão mais injusta e cruel. Muitos, não é todos, muitos. Os amados de Deus passarão dias difíceis, presos com correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, deixados alguns aparentemente para morrer à fome nos escuros e fétidos calabouços. Reparem, os calabouços no tempo do fim serão quase parecidos com aqueles que houve na Idade Média e no passado. Não esperem prisões de alto conforto. Isso não existirá para o povo de Deus. Nenhum ouvido humano escutará os seus gemidos, nenhuma mão humana estará ali pronta para lhes prestar auxílio. Eu pergunto, irmãos, será que se isso nos acontecer a nós, a nossa fé vai resistir? Já agora, para não desanimarem, lembram-se de João Batista? João Batista esteve ou não esteve, antes de ser degolado por ordens de Herodes, esteve ou não esteve numa prisão? Certamente uma prisão com estas características, um fétido calabouço. Eu pergunto, João Batista, que foi definido pelo próprio Senhor Jesus Cristo como sendo o maior daqueles nascidos entre mulher, mesmo assim a sua fé foi um bocadinho abaixo. Foi ou não foi? Digam lá. Foi. Como é que eu posso afirmar isto? É que ele enviou mensageiros a Jesus dizendo, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar um outro? Reparem, ele, João, que tinha dito Jesus, eis o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Foi a fé dele abaixo? Foi. Atenção, a fé dele não se extinguiu, mas ela foi lá abaixo. E depois, quando os mensageiros voltaram de Jesus, certamente que a fé dele voltou a reerguer-se. Mas isto para dizer o quê? Se um dia nos calhar nós estarmos nestes calabouços, e se a nossa fé for abaixo, lembremos de João Batista. Que é para não nos sentirmos mal quando a nossa fé eventualmente vacilar. Nós pensemos, reparem, as condições podem ser tão negativas que a nossa fé pode vacilar, mas o Senhor está lá para segurar a nossa fé. Não se esqueçam que Jesus disse a Pedro, eis que orei por ti para que a tua fé não desfaleça. E esquecer-se ao Senhor do seu povo nesta hora de provação? É a pergunta. Esqueceu-se ele do seu fiel Noé quando caíram os juízos sobre o mundo antediluviano? Qual é a resposta? Não. Esqueceu-se ele de Ló quando desceu o fogo do céu para consumir as cidades da planície? Qual é a resposta? Aqui já não é profecia, aqui é história. Não se esqueceu. Esqueceu-se de José rodeado de idólatras no Egito? Também não se esqueceu. Esqueceu-se de Elias quando o juramento de Jezabel o ameaçou com a sorte dos profetas de Baal? Também não se esqueceu. Esqueceu-se de Jeremias no escuro e horrendo fosso da sua prisão, meteram numa cisterna seca? Também não se esqueceu. Esqueceu-se dos 3 heróis na fornalha ardente ou de Daniel na cova dos leões? Também não.
Então, irmãos, basta nós recordarmos estes casos do passado para dizer, então o Senhor não se esqueceu destes seus servos no passado, vai Ele esquecer-se de mim hoje? Jerusalém dizia de mim, o Senhor abandonou-me, Ele esqueceu-se de mim. Mas pode uma mãe esquecer o seu bebê, deixar de ter amor ao filho que ela gerou? Dificilmente. Bom, não vou dizer que é impossível, porque infelizmente é possível. Já vimos casos em que é possível. É difícil, mas é possível. Mas ainda que ela se esquecesse dele, reparem que aqui o Senhor admite essa possibilidade porque ela é real. Ainda que ela se esquecesse dele, eu nunca te esqueceria. Pois eu gravei a tua imagem onde? Na palma das minhas mãos. O Senhor dos Exércitos disse, se alguém toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Chegam estas promessas ou querem mais? Irmãos, ainda que os inimigos os lancem das prisões, as paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre a sua alma e Cristo. Aquele que vê todas as debilidades e conhece todas as provações está acima de todo o poder terrestre. E os anjos irão às celas solitárias levando a luz e a paz do céu. É bom saber isto. Reparem que quando estiverem na prisão não vão ter lá um grande conflito para ler. E por isso é que é bom que estas palavras fiquem gravadas na nossa mente, que é para que se um dia isto acontecer, eu possa lembrar-me assim, Paulo, lembras-te que andaste a ler isto aos irmãos na igreja de Canelas e na igreja de Avintes? Então falaste aos outros disto e agora te esqueceste? Estão a ver? Por isso é que é bom nós lermos, nós estudarmos. Depois o Espírito Santo nos vai fazer recordar, mas recordar do quê? Do que nós estudamos, não é daquilo que nós não estudamos. A prisão será como um palácio, pois os ricos na fé morarão ali. Olhem aqui, eu gosto tanto desta expressão. Os ricos na fé morarão ali. E as paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial, como quando Paulo e Silas à meia-noite oraram e cantaram louvores na masmorra de Filipos. Os juízos de Deus cairão sobre os que procuram oprimir e destruir o seu povo. A sua grande longanimidade para com os ímpios torna os homens audazes na transgressão, mas o seu castigo, embora muito adiado, não é menos certo e terrível. O Senhor se levantará como no monte de Perazim e se irá como no vale de Gibeon para fazer a sua obra, a sua estranha obra. Não se esqueçam deste texto, irmãos, de Isaías 28, 21, aliás. Quando fala aqui da estranha obra, sabe o que é que isto significa? Deus, no seu ato de destruir os ímpios, isso não é uma obra normal para Deus, é uma obra estranha. Porque Deus é um Deus de vida, não é um Deus de morte. E, portanto, quando Ele tiver que destruir os ímpios, ou seja, dar-lhes a morte, isto é um peso no coração de Deus. Mas Ele vai ter que fazer isso. Porque a sua justiça não permite fazer outra coisa. Para o nosso misericordioso Deus, infligir castigo é um ato que é um ato estranho. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. O Senhor é misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Todavia, o culpado não tem por inocente. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Porquê que ele ao culpado não tem por inocente? Porque ele é justo. E, portanto, não se pode simplesmente dizer, o culpado é inocente, porque não é. Agora, se o culpado se arrepender e lançar as suas transgressões sobre Cristo e receber pela fé a justiça de Cristo, aí ele deixou de ser culpado. E aí o Senhor não irá mais tratá-lo como culpado, mas como quê? Como alguém justo, não porque ele era justo inicialmente, aliás, nenhum de nós é, mas porque esse culpado foi justificado. O que é que quer dizer ser justificado? Ser tornado justo. Tudo aquilo que nós conhecemos como justificação pela fé é isso mesmo, irmãos. Vamos terminar. Reivindicará com terríveis manifestações a dignidade da sua lei espezinhada, a severidade da retribuição que aguarda o transgressor pode ser avaliada pela relutância do Senhor em executar a justiça. Há relutância da parte de Deus em executar a justiça, mas finalmente a justiça cairá. Muito bem, atingimos o limite do nosso tempo hoje, vamos ficar por aqui e estou a ver que da próxima vez vamos mesmo conseguir terminar, portanto, este capítulo. Muito obrigados, irmãos, pela vossa paciência, pela vossa vinda aqui,
pela vossa perseverança. Estou contente de ver que depois de algum tempo em que a assistência diminuiu um pouco, agora voltou a aumentar, a crescer. Deus seja louvado por isso. Todos nós ficamos a ganhar e Deus seja louvado por isso. Vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muitíssimo obrigado pelo privilégio que Tu nos dás de podermos estar aqui, Senhor, reunidos em Teu nome para estudar a Tua palavra. Muito obrigado por esta Tua revelação, Senhor. Obrigado porque nós podemos ter a certeza de que aquilo que Tu nos revelas é correto, verdadeiro, é justo e ajuda-nos, Senhor, a ter total confiança naquilo que Tu dizes, naquilo que está revelado, para que assim, Senhor, no momento da prova, no momento da crise, nós possamos nos agarrar completamente, com uma fé firme, às Tuas promessas, aos exemplos de homens e mulheres que passaram pelas mesmas crises no passado e que com a sua fé em Ti puderam prevalecer. Ajuda-nos, Senhor, a recordarmos de tudo isto para que assim a nossa fé não possa esmorecer por completo, mesmo que ela possa ir abaixo, como foi no caso de João Batista, que ela não possa esmorecer por completo. Fica connosco, Senhor, livra-nos todo o mal, tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria só de convidar-vos a ficar mais um minutinho.